Vingança é um prato que se come frio. Ou a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. O que é vingança? E será que nós temos esse direito de nos vingarmos? Bom, primeiro a gente precisa entender as nuances do que caracteriza uma vingança, para a gente entender as formas de se vingar. Porque existe também o caminho da justiça e da punição, que um está atrelado ao outro. A punição, ela serve para cessar as atitudes daquele indivíduo que está causando dano ao outro, ou a uma comunidade, ou está tomando posse de algo que não lhe pertence. No campo da materialidade, nós temos as leis dos homens que são responsáveis para manter a ordem. Logo, as leis dos homens, elas servem para punir o infrator, o criminoso, aquele que causou dano a algo ou a alguém de forma material. Essa materialização tem as suas nuances também. Causar danos ao outro de forma indevida já caracteriza aí uma necessidade de ser punido, de pagar uma multa, de pagar um valor em indenização, em dinheiro, algo material, para de alguma forma fazer justiça com que a vítima se sinta ressarcida de alguma forma por um dano emocional até, pela sua honra, pela sua dignidade, terem sido atingidas e até ter prejudicado a sua saúde psicológica, porque nós vemos também a saúde como uma propriedade do homem, é algo do qual ele obtém, está sobre o seu poder, a sua própria saúde. É como se fosse ali um objeto. Nós estamos nos relacionando à justiça, fazer justiça, para que a ordem seja estabelecida e para que sirva de exemplo para que outros não cometam o mesmo erro, não cometam a mesma infração, não façam com um coleguinha, porque senão será punido da mesma forma que o outro foi. São as leis universais aí da punição e da justiça que regem a nossa sociedade. Quando a gente fala de vingança, a gente fala muito mais do campo emocional e da realidade subjetiva. Porque veja bem, se você é ofendido por alguém, saiba que uma pessoa que professa uma ofensa, ela está tendo ali a intenção de te subjugar, de se colocar como superior a você. E quando você se sente ofendido, ele conseguiu atingir o objetivo, que foi se mostrar, exercer poder sobre você, sobre as suas emoções, sobre como você se sente. Daí você, de forma emotiva, vai querer dar o troco, vai querer causar um dano também emocional ao outro, vai querer ofender o outro. E o caminho da vingança, ele muitas vezes perpetua um ciclo de violência que não vai acabar nunca, porque vai sempre haver retaliações de ambas as partes. Então, não é algo que se entra em um acordo, porque até onde você consegue medir que pode ir a sua vingança? Até onde você pode dizer que está vingado? Segundo a sua régua emocional. Por isso que muitas vezes nós precisamos ficar atentos ao senso que temos por nós mesmos, a imagem que a gente tem da gente mesmo, porque uma pessoa que quer exercer poder sobre você através de ofensas e tentar te prejudicar de alguma forma ali na sua vida, ela vai querer utilizar as suas vulnerabilidades. Daí você vai se sentir atingido, ofendido, por conta das suas vulnerabilidades serem usadas como instrumento de te causar dano emocional, dano psicológico. E aí você vai ficar com aquela mágoa, com aquele rancor daquele indivíduo e vai querer fazer de tudo para que ele também se sinta mal, para que você se sinta superior a ele e não à situação. Porque muitas ofensas são baseadas na realidade. Tá? Infelizmente é fato. Por exemplo, se você não se sente bem com o seu corpo e uma pessoa para te ofender fala características do seu corpo que você também não gosta, naturalmente você se sentirá ofendido. Porém, esta pessoa não contou nenhuma mentira. Ela simplesmente usou o fato de você ter aquela vulnerabilidade e usou contra você para te causar dano e mostrar superioridade a você. Então fique atento com as suas próprias falhas, as suas próprias inseguranças e busque trabalhá-las, ao invés de querer uma vingança. Ele ofendeu a minha honra por algo que eu concordo e ele não pode falar sobre isso, ele não pode usar isso para me ofender. Bom, não há nada que impeça uma pessoa de ofender a outra, né? Mas o que você pode fazer nesse caso para se vingar?
superar esta limitação, superar esse complexo, essa insegurança que você tem com você mesmo, para que aquilo não seja mais utilizado por outros e nem por você mesmo. Você precisa lembrar que você precisa ser justo com você mesmo, ter compaixão de si. Então, buscar se trabalhar, se melhorar e se fortalecer para que você não seja ofendido por qualquer coisa. Porque daí você vai ter uma concepção de justiça infantil e muito limitada, e fica difícil conviver com outras pessoas e em sociedade se você tem tantas vulnerabilidades e tantas fragilidades e não busca tapar esses buraquinhos, consertar essas rachaduras aí. Fica complicado dizer que a pessoa tem o direito de se vingar, lembrando que toda vingança ela provém de uma passionalidade, ela provém das emoções, é a necessidade de causar dano emocional ao outro da mesma forma ou até mais do que ele lhe causou. Então, quando a gente entra no campo da magia e a gente fala de vingança, existem coisas de fato que não há como punir o outro dentro do que conhecemos da lei dos homens. Não caracterizaria um crime ou um furto, porque há situações em que parece que a pessoa está furtando algo de você, furtando a sua alegria, a sua felicidade, o seu bem-estar. E aí há a necessidade de ou tomar de volta ou retirar do outro para que ele também não tenha e esteja na mesma situação que você e assim você se sentir de alguma forma satisfeito. Então, algumas coisas a lei dos homens não vai cumprir, não vai punir o outro. E daí a gente entra na questão da magia. Muitas pessoas acabam confundindo a utilização da magia e querem usar de forma leviana, sem enxergar as próprias vulnerabilidades, podendo utilizar a magia, na verdade, para superar essas limitações, superar essas inseguranças, essas insatisfações internas de você com você mesmo, e querem projetar no outro a sua dor, sendo que você já tem aquilo por você mesmo e o outro apenas trouxe à luz algo que você estava recalcando. Muitos magistas utilizam também a premissa da justificativa. Se há justificativa o suficiente para que seja realizada uma magia de demanda, como uma cobrança contra a pessoa que te causou algum tipo de dano, se é justificável aquele dano, se realmente foi um dano causado intencionalmente, com dolo, daí a justificativa é o suficiente. É uma justificativa para que se faça uma magia de causar dano ao outro. Então, o mais importante é você se estudar, se conhecer, ao ponto de não ficar tão vulnerável, tão suscetível ao poder dos outros sobre você, a não ficar sob o julgo de terceiros o tempo todo, sendo uma criatura tão frágil emocionalmente e psicologicamente, até ao ponto de uma ofensa ou uma atitude lhe causar danos tão graves ao ponto de você adoecer ou de alimentar em si um desejo, um ressentimento, um remorso que vai te trazer uma angústia gigantesca e assim atrapalhando até a sua vida, pois você vai ficar obcecado por aquilo, obcecado e obstinado àquele ato de se vingar, de causar dano ao outro, e você muitas vezes vai se perder no meio do caminho e não vai nem mais saber quais são os limites, sem saber até onde você pode e deve ir, até onde é o suficiente. Então fique atento, busque o autoconhecimento. Você pode fazer o que você quiser com magia. Você pode demandar quem você quiser com a justificativa que você quiser, ou até sem justificativa nenhuma. Porém, observe como está a sua vida, o que você tem feito por você para ser uma pessoa melhor do que aquele ou aquela situação que te causou algum dano, seja material ou psicológico, emocional. É importante você não tirar os olhos de você mesmo, porque quando você se cega por ódio, você deixa de enxergar a si, deixa de cuidar da própria vida, deixa de fazer a manutenção das suas próprias emoções. Ou seja, a vingança é, na verdade, uma necessidade de justiça baseada nas suas emoções. E a punição é baseada na racionalidade, onde se baseia em leis universais, em ser punido para que a pessoa não cometa mais o mesmo erro, para servir de exemplo para os outros. Então, a magia, ela tá aí para todo mundo. Você pode sim recorrer à magia para reparar danos ou causar danos, mas fique atento a como você
Pensa de você mesmo. Não dê poder ao outro. Então, se trabalhe para que isso não aconteça.